Bom, galera, hoje o PET Mechanical vem trazer para vocês uma nova videoaula de SolidWorks, na qual trataremos um pouco sobre a modificação da escala e também do comando alongar. Então, dois comandos simples, mas que fazem diferença na hora do projeto. Vamos então ao programa. Bom, galera, aqui já no programa temos aqui um esboço qualquer, que será disponibilizado inclusive na nossa descrição, na descrição do vídeo, para que vocês possam acompanhar a videoaula. Bom, primeiramente nesta aula veremos a aplicação de uma escala, ou seja, você fez um desenho, porém você quer redimensioná-lo, com um fator X. Você quer, por exemplo, duplicar o seu tamanho. Então, sem ter que fazer de novo, o que você tem que fazer? Bom, primeiramente vamos abrir o esboço aqui que já está criado. Eu clico com o botão esquerdo, vai aparecer isso daqui. E eu edito o esboço. Beleza, está ativado. Agora, iremos aqui em esboço, na aba esboço, e clicaremos aqui na setinha de mover entidades, aparecendo essas 5 opções. Então, clicaremos aqui em dimensionar entidades. Vai aparecer esse menu, entidades, para aplicar a escala. Bom, a gente vai ter selecionado esse quadrado aqui e selecionaremos todo o desenho, com o botão esquerdo no caso. Aqui aparece o que? O ponto base. Ou seja, daremos um ponto base na qual a figura se modificará. Explicarei um pouco mais para frente para que ele serve a fundo. Então vamos colocar aqui no caso o ponto central. Aqui a escala está em 2, ou seja, temos uma duplicação do tamanho. A duplicação ocorreu em relação a esse ponto, ou seja, esse ponto aqui ele está fixo no desenho. Então, como vocês podem ver, o círculo menor aumentou em relação a esse ponto aqui 2 vezes e o maior também em relação a esse ponto aqui. Porém, agora se eu mudo esse ponto de local, por exemplo, eu clico de novo aqui, eu posso colocá-lo, por exemplo, coloco o mouse, só passo o mouse em cima do centro e arrasto para a esquerda. Se eu coloco ele, por exemplo, aqui, então nosso desenho iria para cá. Por quê? Porque colocamos uma escala, aplicamos uma escala de 2, então está duplicando. Então, se daqui até aqui a gente tem um tamanho X, daqui até aqui será 2x. E o SolidWorks ele faz essas multiplicações, no caso, se dão por PA. Por exemplo, se copiamos essa unidade, copiamos, no caso fazemos, ampliamos a imagem, ok. Nós vemos que nossa imagem, nosso esboço inicial, ele sumiu. Se eu dou um Ctrl Z, eu vejo aqui, dou um ESC, vamos aplicar novamente a escala, dimensionar entidades. Seleciono tudo, coloco aqui o ponto base, vou colocar um bem distante. Beleza. Porém, eu noto aqui que tem um botão de copiar, ou seja, se a gente coloca esse botão de copiar, como vocês podem ver, nosso esboço se torna amarelo, ou seja, ele será criado. Logo, o nosso primeiro esboço ele não vai ser deletado. Além disso, temos uma nova opção aqui, que é a de número de cópias. Ou seja, podemos copiar diversas vezes aquele nosso primeiro esboço. Se eu coloco aqui, por exemplo, 2, mais uma cópia, 3 e assim sucessivamente. Então isso aqui facilita bastante. Mas não vou copiar e vou cancelar. Bom, aprendemos então a dimensionar o desenho da forma que queremos, aplicando uma escala. Agora a gente também pode falar rapidamente sobre o comando alongar. A gente vem aqui novamente na seta do mover entidades e clica em alongar entidades. Nesse comando a gente tem que ter um cuidado, porque algumas partes do nosso desenho eles têm relações. Por exemplo, concentricidade, esse círculo e esse. Ou seja, independente do que fizermos, eles se manterão concêntricos. Porém, algumas partes não têm relações. Logo, caso a gente tente alongar, podem ocorrer deformações nesse desenho. Então eu vou alongar aqui de forma simples, apenas para vocês terem uma noção e depois treinarem. No caso eu venho aqui,
Aqui é as entidades a alongar. Eu quero alongar esse cabo. Eu posso, por exemplo, selecionar até aqui. Eu vou manter essa parte até aqui, ó. Selecionado. Agora eu tenho os parâmetros. Se eu clico aqui, ó, no D para, eu vou, a partir de um ponto, arrastar, né, até onde eu quero. Ou seja, ó, já está aqui o meu ponto base. Clico nele, arrasto. Ó, como vocês podem ver, nosso perfil ele se manteve, né? Ele tem várias relações. Alonguei para cá, por exemplo. Só clicar com o botão esquerdo. Beleza, no entanto, agora, se eu venho aqui em alongar e seleciono, por exemplo, essa parte de dentro aqui, ó. Quando eu alongo, ó, vocês podem ver que vai deformar essas linhas aqui, por exemplo. Né? Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado na hora de alongar nossos esboços, nosso desenho, no caso, né? Porém, também é bem útil. Então, a videoaula de hoje foi essa, foi bem sucinta, né? Espero que isso ajude a vocês nos detalhes de alguns desenhos. E até a próxima videoaula. Se gostaram, clique em gostei, ajude em nosso crescimento clicando em inscrever-se. E até a próxima videoaula.